Bom dia, alunos da turma 701. As atividades hoje que serão corrigidas serão relacionadas às páginas sobre receita culinária, que já foi lançado a matéria e agora falta a gente corrigir a compreensão do texto, né? Da página 12. Então vamos lá, página 12, número 1. A receita culinária lida apresenta uma lista de ingredientes, lógico, como toda receita apresenta. Mas qual desses ingredientes é fundamental para essa receita, que não pode faltar? E por quê? No caso, é a granola. Porque no caso aí, a receita é sobre bolinhos de granola. Se não tiver granola, não vai ser bolinhos de granola, não é assim? Então a resposta: a granola. Sem ela não se faz um bolinho de granola. Número 2. Junto à receita bolinhos de granola aparece uma imagem. Qual é a relação entre essa imagem e a receita? Essa imagem permite que o leitor identifique como deve ser o produto final dessa receita, certo? Resposta: a imagem permite que o leitor identifique como deve ser o produto final dessa receita. Pergunta número 3. As orientações da receita foram claras, ou seja, permitiram compreender como a receita deve ser preparada? Será que foi clara? Lógico que sim, né? Se não fosse clara, as pessoas não poderiam fazer a receita. Então ela tem que ser bem clara e objetiva, tá? Explique. Resposta: sim, pois o texto apresenta de forma simples, direta e organizada como deve ser elaborada a receita. Toda receita tem que ser objetiva, clara, né? E direta e bem organizada, senão ninguém vai entender nada. Pergunta número 4. É possível, apenas pela leitura do texto, saber quantos bolinhos serão produzidos? Pela receita do texto não dá para ver, a não ser que eles coloquem um número, o rendimento, né? Mas você tem que fazer a receita para poder ver quantos bolinhos dá, né? E depois, se quiser até multiplicar e fazer mais, você vai aumentando a receita. Então vamos ver a resposta. Não, pois a receita não traz a informação de quantas porções ela rende. Agora eu pergunto a vocês: existem receitas que aparecem a forma do rendimento? Sim, essa não nos trouxe o rendimento dos bolinhos, mas outras aparecem, contém, é uma das partes da receita culinária. Agora, número 5. Imagine que você precise fazer 50 bolinhos de granola seguindo essa receita. Como você faria para descobrir a quantidade certa de ingredientes necessários? É parecida com a pergunta anterior. Para você poder ver e fazer 50 bolinhos, você tem que fazer a receita primeiro para ver a quantidade que rende, quantos bolinhos dá. E daí você vai aumentando a receita até obter os seus 50 bolinhos de granola. Resposta: seria necessário fazer a receita para verificar seu rendimento. Com essa informação, é possível fazer a multiplicação correta da quantidade de ingredientes. Agora vamos lá, explorando a receita culinária. Número 1. Qual é o objetivo da receita culinária? Sempre é ensinar e orientar as pessoas como deve ser procedido, né? E realizado essa receita. Então vamos ver. Resposta: é ensinar, orientar o leitor a preparar um prato, a receita que você deseja fazer. Na número 2, toda receita apresenta um título, vem com um título, né? Qual é o título na letra A da receita lida? Molinho, bolinhos de granola, certo? Resposta: bolinhos de granola, da letra A. Número 2B. Qual é a função do título em uma receita culinária? É importante para mostrar que tipo de receita vai ser ensinada, né? E chamar a atenção. O título é importante
para indicar sobre o que será a receita. Agora vamos para a página 13, número 3. Sobre a publicação da receita, responda na letra A. Onde a receita lida foi publicada? Aí foi em um livro, mas ela pode aparecer em outros lugares, né? Num blog, num site, certo? Então, a resposta foi publicada em um livro. Letra B. É comum, no entanto, encontrar receitas em redes sociais e em canais de culinária na televisão e na internet. Além da forma escrita, como a receita pode ser apresentada? Ela pode aparecer através de vídeos, né, que mostram a sua produção. Vocês podem ver que se você procurar na internet aí receita sobre qualquer coisa, sempre pode aparecer vídeos, né? Ou seja, pode ser apresentada ou acompanhada de vídeos tutoriais, né, que mostram sua produção. Número 4. Para atingir seu objetivo, a receita lida foi estruturada da seguinte forma. Letra A, para ingredientes, é o que nós vamos usar na receita. O modo de fazer, como preparar. E sugestões, né, que possam acrescentar na receita. Relacione cada parte da receita às suas características. Então vamos lá. Informações adicionais que vêm por fora da receita às suas características são as sugestões. Alimentos que serão utilizados para prepará-la são os ingredientes. Passo a passo do que deverá ser feito para produzir o prato vai ser o modo de fazer. Então a resposta ficará letra C, A, B, ok? Agora o número 5. Escreva a seguir a função de cada momento da receita. Os ingredientes são aqueles que vão ser utilizados para preparar o prato, né, que vai ser realizado. O modo de fazer, como vai ser preparado, né? O que vai ser adicionado, certo? E as sugestões, né? O acréscimo de outras coisas que forem necessárias. Vamos ver agora a resposta. Na parte dos ingredientes, é para indicar a quantidade de cada um dos ingredientes necessários para a receita. Se pede para colocar 1 xícara de farinha de trigo, se você colocar 2, a massa pode ficar mais dura. Então tem que seguir a risca direitinho. Agora o modo de fazer indica a ordem das ações necessárias para o preparo da receita. E as sugestões sugerir o acréscimo de outros ingredientes e apresentar outras informações. Você pode adicionar algum outro ingrediente, entendeu? Aí, quer dizer, sempre pode aparecer sugestões. Número 6. Pesquise em livros, cadernos de receitas ou em sites outro nome para o modo de fazer. Modo de preparo, né? Pode ser também como fazer, como preparar, certo? Possíveis respostas que vocês podem dar e eu já estou colocando aqui. É modo de preparo, né? Ao invés de modo de fazer, modo de preparo, como fazer, pode aparecer dessa forma. Agora na página 14. 7. Observe novamente o modo de fazer da receita lida na página 11. Modo de fazer. Coloque numa tigela os ingredientes secos, a granola, a aveia, o açúcar mascavo, quer dizer, porque o açúcar mascavo tem mais qualidade, não é tão, como é que se fala, perigoso para a saúde. E o fermento. Número 2, junte. Olha, observem os verbos, coloque, agora junte o leite, as claras, o mel e o óleo e mexa bem. Use forminhas empadas bem untadas com margarina. 4. Coloque a mistura até 3/4 partes, né? Não mexa. 5. Coloque no forno quente por 15 minutos ou até que um palito espetado no centro da forminha saia seco. Observe aí que foi o modo de fazer, o modo de preparo. Agora pergunta a letra A. Os verbos que foram destacados, coloque,
junte, mexa, coloque, coloque. São chamados de verbos no imperativo, porque estão dando ordem, estão mostrando, né? Instruindo. Explique o que eles expressam nessa situação. Eles expressam orientações, eles estão aí dando orientações, tá? Então é muito comum aparecer verbos no imperativo nas receitas de culinária. Então esses verbos expressam orientações. Letra B. Que relação existe entre o emprego desse modo verbal e o objetivo da receita culinária? As receitas, elas têm como objetivo orientar a produção de um prato culinário. Dessa forma, os verbos no imperativo indicam precisamente as etapas do preparo. Os verbos vão dizendo as etapas, cada coisa que você vai tendo que fazer na receita, né? Resposta. As receitas têm o objetivo de orientar a produção de um prato culinário. Dessa forma, os verbos no imperativo indicam precisamente as etapas do preparo. Número 8. Você sabe quais tamanhos de colheres existem? Observe a seguir. Letra A, colher de sopa. Na letra B, colher de sobremesa, menorzinha. A C, colher de chá, menorzinha ainda. E letra D, a colher de café, aquela bem pequenininha. Letra A, do número 8. Qual desses tipos de colheres foi solicitado na receita lida? Aí vocês têm que procurar. A colher que foi escolhida foi a de chá. Se você colocar de sopa, desanda tudo. Tem que seguir a colherada certa, tá? Então a resposta é o item C, a colher de chá. Letra B. Por que a especificação do tipo de colher é importante em uma receita? Porque cada colher tem uma medida diferente. Você tem que saber qual delas que a receita está pedindo, senão vai dar tudo errado. Então vamos ver a resposta. Porque cada colher apresenta uma medida diferente. Agora, página 15. Número 9. Em uma receita culinária, os adjetivos também podem ser importante recurso, como na letra A aí. Use forminhas de empada bem untadas. Olha aí a qualidade dos adjetivos, bem untadas com margarina. Na letra B, coloque numa tigela os ingredientes secos. Tem que ser secos. A granola, a aveia, o açúcar mascavo e o fermento. Então, esses adjetivos vão ajudar também na receita. Identifique na letra A, nos trechos, os adjetivos que foram empregados. Letra A, forminhas untadas, né, com margarina. Letra B, a palavra secos, que se refere aos ingredientes. E mascavo, indicando o açúcar, tá? Então, resposta: untadas, secos e mascavo, tá? Letra B. Com base nos trechos, explique a importância do uso dos adjetivos em uma receita. Eles servem para atribuir qualidades necessárias a cada um dos ingredientes. Resposta: eles são empregados para atribuir as qualidades necessárias a cada um dos ingredientes e dos utensílios, do que vai usar a colher, né, a serem utilizados. Isso é fundamental para o resultado esperado da receita. Número 10. As receitas podem apresentar algumas partes complementares, que vem mais. Uns seguem à risca só isso, né? Modo de preparo, ingredientes e a parte final, que é o modo de fazer, né? Ou seja, as sugestões também. Então, existem receitas que vêm com complementos, com partes complementares, de acordo com o prato a ser feito. Veja aí ao lado. Tempo de cozimento, tem receitas que mostram o tempo que demora para cozinhar.
o grau de dificuldade ser fácil, moderado ou difícil, a decoração do prato para ficar bem bonito, o rendimento, quanto que rende, e os valores nutricionais, o que faz bem para a saúde. Então vamos lá, reúna-se com um colega, vocês não podem fazer isso porque vocês estão dentro de casa, mas pode fazer com a família, e pesquisem receitas culinárias que apresentem essas partes, tá? Que apareça o tempo de cozimento, que apareça o rendimento de a quantidade de porções que vai render, o grau de dificuldade, se é fácil, moderado ou difícil, a decoração do prato, né? Como o prato pode ser decorado, e o valor nutricional, indica a quantidade de nutrientes da receita. Então vamos lá. No tempo de cozimento quanto tempo é necessário para que o prato fique pronto? No rendimento, a quantidade de porções, tá? Que podem ser obtidas com base na receita. O grau de dificuldade indica se a receita é fácil, moderada ou difícil. E a decoração do prato indica opções de como o prato pode ser decorado. O valor nutricional indica a quantidade de nutrientes da receita, como proteínas, vitaminas e calorias. Página 16. Embaixo aí vocês estão vendo, né, a receita do omelete de abobrinha. Que delícia, né? Reparem que esse aí tem um valor nutricional excelente, pois são usados ingredientes que fazem bem e são saudáveis, certo? Então, na letra A, em relação à estrutura, quais as diferenças entre a receita acima e a da página 11? Observem aí que nessa receita de omelete de abobrinha já aparece o valor, né? Aparecem só ingredientes e o modo de preparo. E lá em cima mostra o valor nutricional, certo? Então vamos ver, coisa que a outra não apareceu. Então vamos ver a diferença. A receita acima apresenta uma pequena introdução, que lá, omelete de abobrinha, que é um alimento rico em vitaminas e nutrientes, muito importantes para a dieta saudável. A utilização de legumes e queijo branco deixa a receita light e agradável ao paladar, né? Então a receita, ela apresenta uma pequena introdução que não aparece na receita. Bolinhos de granola, lá não diz. Na primeira receita tem-se o modo de fazer e na segunda o modo de preparo. Além disso, na receita acima, as etapas do modo de preparo não são identificadas por números, mas com bolinhas que indicam cada passo. Essa aqui, ó, os ingredientes vêm com bolinhas, tá? Para diferenciar do outro primeiro. Letra B. Em que aspectos elas se assemelham? Todas duas, ambas, né? Relacionam os ingredientes. Tanto uma fala dos ingredientes como as outras. Todas duas mostram o modo de preparo, o modo de fazer, né? E apresentam uma fotografia de produção final, para poder chamar a atenção. Então, ambas, ou seja, as duas, relacionam os ingredientes, o modo de fazer ou de preparo e apresentam uma fotografia de produção final. Página 17. Número 12. No início da receita de omelete, há uma introdução, o início. Assinale a alternativa que indica a função dessa introdução. Qual das três? Indicar os benefícios da receita, explicar o que é um omelete, apresentar em que situações o prato é mais indicado para ser consumido, ou mostrar a composição de cada ingrediente. Molinha essa, né? É a primeira, indicar os benefícios da receita, né? Que podem fazer bem à nossa saúde. Então, indicar os benefícios da receita. 13.
Veja uma das partes de uma receita de suco. Olha que delícia, para a gente até preparar. 1 kiwi, meio mamão, uma manga e meia xícara de morangos. Com base na lista acima, produza o modo de fazer do suco, indicando cada etapa. Lembre-se de empregar verbos que indiquem essa orientação. Por exemplo, primeiro, vamos lavar. Lave bem as frutas. Pique as frutas em pedaços. Coloque no liquidificador. Jogue água. Bata bem, certo? Então é um tipo assim, que eu estou dando um exemplo para vocês. Então vamos ver a resposta. Ela é pessoal. Então vocês que vão fazer o preparo da receita desses ingredientes aí, ok? Número 14. Nessa sessão vimos uma receita culinária. Além da gastronomia, o termo receita pode ser usado em outra área do conhecimento. Letra A. A que outra área do conhecimento uma receita pode se referir? Na área médica, não é? A receita pode se referir na área médica, porque tem médicos que as pessoas procuram para poder o quê? Se orientar com base certa em que tipo de alimentos a pessoa pode comer, né? Se ela tem colesterol alto, se ela tem triglicerídeo, se ela tem pressão alta, que tipo de alimentos vão ajudar a melhorar e tornar o quê? O corpo equilibrado, certo? Então, vamos ver a resposta. Pode ser usada na área médica, quando, por exemplo, um médico prescreve uma receita a um paciente, ok? Letra B e última. Qual é a função dessa outra receita? A função é indicar por escrito remédios que um paciente precisa tomar, bem como a quantidade e horário em que o medicamento deve ser ingerido, tomado. Quer dizer, você utiliza os alimentos e você também o médico pode prescrever uma receita médica através de vitaminas, né? De remédios que controle o problema que vai no organismo de cada um, entendeu? Então aqui ficamos com a nossa aula, né? Agradeço a vocês de todo o coração, espero que ouçam direitinho, vejam o vídeo com atenção e um bom dia para vocês. Um beijo, queridos.